Fala, nação, mais um react que eu tô trazendo sobre essa situação de Vitor Pereira, Flamengo, renovação de contrato ou não, Vitor Pereira chega ou não, reforços e outras notícias sobre o Mengão. Mas vamos embora acompanhar aqui essa reação aqui muito importante, o que a imprensa paulista, principalmente, falaram sobre o Vitor Pereira. Traidor? Dorival não merecia isso? Então, vamos embora acompanhar. Mas antes disso, né, deixa o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. E é isso aí, vamos embora com o vídeo que tá super importante. Deixa o like, hein? Tamo junto, valeu! A Argentina não ser eliminada hoje, claro, a Argentina pegou o México, amanhã ela vai pegar a Espanha, mas não vai ser Gavi e eliminada. Pedro, vamos ver. Ó, acho que vai ser um empatezinho amanhã, mas é o seguinte... 3-1 para Espanha. Pode ser também, mas eu tô apostando no empate. Aqui, ó, VP, sim, ele, está próximo de fechar com o Flamengo. A gente já sabe que o Dorival já gravou vídeo ontem e tal, etc. Já não é mais o treinador do Flamengo. E nos bastidores, a história é que as coisas estão muito bem encaminhadas com o Vitor Pereira. E há quem diga, inclusive, que já está certo. Né? Vamos acompanhar os próximos dias. Não é especulação a negociação. Não é especulação. Ela existe. Ela existe. Ela existe. Inclusive, não foi hoje e não foi de ontem para hoje. Ela está acontecendo. Sim, já, né? O Vitor está na Bahia, passando férias com a família no resort. Eu achei uma coisa curiosa. Que foi lá, se for Marcos Braz, que foi lá e fez reunião com ele lá no resort. Então, Zupac, eu achei uma coisa interessante. É claro que acho que o Vitor Pereira vai ter oportunidade de explicar, esclarecer aí, porque assim, se estava com problema com a família, problema com a sogra, era questão de saúde, precisava voltar e tudo. Por que diabo? Por que ele foi pra Bahia? Não, mas aí é férias. Não, mas pera um pouquinho. Ele não precisava voltar agora, porque precisa estar no dia 20 de novembro. Tudo bem. O que deu a entender, aí ele pode explicar depois, o que deu a entender é que era uma situação muito complicada de saúde, precisava voltar, dar suporte para a esposa, inclusive também. Aí, quando ele fala tudo isso, eu vejo o cara na Bahia, de férias, eu falo, gente, então não era tão urgente assim. Mas não é urgente ele voltar. O que ele alegou é que ele não poderia ficar mais um ano fora. Sim. Não era que ele não precisava voltar agora, ó, deu um BO aqui, preciso voltar. Não era isso que estava acontecendo. É que a sogra dele, tem as palavras do Vitor Pereira, que eu já também não sei quanto dá para acreditar no que ele fala, mas não sei mais nada. Que ele não poderia ficar mais um ano fora porque a família se mobilizou pela doença da sogra. Tudo bem, mas ele vai ficar mais um ano fora, então, né? Então, 2 até, né? O contrato é até... Vai ser um ano só. É um ano só? Um ano só. Então, eu acho que essa é a grande 2023, até 2023. Essa é a grande questão, porque o Vitor Pereira falou que ele gostaria de ficar, que o único motivo que o fazia não renovar com o Corinthians era familiar e só familiar, e que ele voltaria para casa e que ele não pegaria clube nenhum. Ele falou. Olha aí, ó. Eu falei, foi ele que falou. Queria muito continuar esse projeto, o Corinthians, mas não tem hipótese nenhuma. Eu não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Eu tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Isso, zero problema. Todo mundo entendeu. Perfeito, inclusive louvável, né? O cara tem condições e tal, tem situação financeira totalmente tranquila, pode parar mesmo e cuidar de coisas pessoais dele. Perfeito. Assim como é legítimo, totalmente compreensível. Ele querer treinar o Flamengo é absolutamente legítimo. Então, ele entender que o Flamengo é um clube melhor. Mas não depois desse discurso. Então, exato. Ele podia, se de fato ele tem vontade de trabalhar no Flamengo e acha melhor do que trabalhar no Corinthians, ele tinha que ter feito essa comunicação de maneira clara e transparente. Tudo bem. Né? Não da maneira rasteira que as coisas estão acontecendo. Porque é inconcebível o cara falar o que ele falou e a gente acabou de ver, e 12 dias depois a coisa mudar. Sabe, isso mostra que ele não tem nenhum valor o que ele fala. Não dá para acreditar em mais nenhuma palavra do que ele fala. Porque não tem como, em 12 dias, ele mudar de não há hipótese alguma, não vou para clube nenhum, de ele estar discutindo o contrato com o Flamengo. Né? Então, inclusive, eu tenho uma dúvida grande sobre qual é o nível de ciência da diretoria do Corinthians sobre esses motivos que levaram o Vitor a deixar o clube. Se para a diretoria do Corinthians ele deixou bem claro que era só questão familiar mesmo, e também mentiu para a diretoria do Corinthians, ou se eles entenderam que existiam outras questões, investimento, e vamos adotar essa linha de família para a gente não entrar em outros lados. Isso eu estou esperando o Corinthians se pronunciar e se comunicar, e hoje eles sumiram. Os altos dirigentes do Corinthians não quiseram responder nenhuma mensagem. Mas aí, se o Vitor Pereira se dispôs a esse papel, né, a fazer isso para aliviar a barra do Corinthians, ele sabia que ele correria o risco de passar... Eu acredito que não, mas... Então, eu também acho que não, porque senão ele saberia que ele correria o risco de passar pelo que ele está passando agora. Quando eu digo pelo que ele está passando agora, assim, é pela imagem que ele está deixando em todo mundo.
em todo mundo. Porque tem muitas discussões nesse processo todo, a maneira como o Flamengo teria, né, se desligado do Dorival Júnior, que acabou optando por sair irritado com a negociação. E aí acho que, tudo bem, você pode até discutir a maneira como o Flamengo não comunicou o Dorival e estava negociando com outros técnicos, mas isso daí, convenhamos, acontece o tempo todo. É meio que do jogo, a gente pode discutir se o jogo é legal, mas é meio que do jogo do futebol brasileiro. Ninguém rompe o vínculo com o treinador sem ter um outro engatilhado. Então, o Flamengo podia sim estar fazendo esse jogo duplo, né? Vice-versa, o treinador também, né? O Dorival mesmo saiu do Ceará. Por isso que eu acho que assim, a discussão e essa mensagem pode ter chegado antes de ir embora. Exato. A discussão sobre a postura do Flamengo, e eu tenho inúmeras ressalvas em relação à diretoria do Flamengo, a maneira como ela age num monte de coisas, mas eu acho que em relação a isso, com um contrato terminado com o Dorival Júnior, ainda que estivesse negociando com ele, o fato dela estar negociando ou conversando com outros técnicos, não tem muito problema. O problema é que não teve a transparência com o Dorival, essa é a reclamação. Hoje, mais cedo no Sport Center, a gente reproduziu entrevista do Marcos Braz na Zona Mista, em Guayaquil, e do Landim um pouco depois, dizendo que o Flamengo quer renovação e ia renovar e que, não, o Marcos Braz chegou a falar, não, falaram um monte de besteira aí, que se o Flamengo não ganhasse as Copas, ele estava demitido. Nada disso, a gente sempre quis renovar com o Dorival. Mas aí os caras estão mentindo na cara dura, tá todo mundo mentindo na cara dura. De um lado, do outro. Mas eu, inclusive, falei isso várias vezes, em várias entrevistas que o Landim dava sobre renovações e tal. Eu, de fato, assim, eu vejo esses caras falando, eu não acredito neles. E eu entendo o que você está dizendo. Porém, eu acho que essa prática de você romper o vínculo com um treinador, mas antes desse rompimento total de vínculo você está negociando com outro, é algo mais normal de acontecer no futebol brasileiro. Agora, você usar, porque... Desculpa, tem alguma outra maneira que a gente... Você usar uma doença, você falar que alguém está com um problema de saúde. Tanto que eu me lembro da gente nessa mesa aqui falando, gente, desculpa, ele está falando que é um problema de doença da sogra. Discussão. Ninguém vai discutir aqui, claro, ele tem o direito de você não volte, a desculpa cola. Exatamente. Você tem que aceitar. Aí, eu se você vou voltar... pegar um outro lado aqui, que eu concordo com vocês, então não vou repetir. Eu acho que isso mostra uma coisa muito clara. A gente está falando de dois maiores clubes do Brasil, porque torcida é um valor, é um lastro, é algo muito importante que te faz negociar melhor com patrocinadores. Assim, é o que o clube tem. É o que o clube tem, é o valor de sua gente. Isso o Flamengo tem demais e o Corinthians também. O Flamengo tem isso mais distribuído no Brasil todo, o Corinthians tem numa concentração na região mais rica do país, que também é algo que é muito interessante. Então, cada um tem um valor diferente nas suas massas. Mas esse momento mostra como o Corinthians se apequenou e é amador no momento, em relação ao Flamengo. Não vou entrar se o Vitor mentiu, se não mentiu, se a sogra sarou, se não sarou. Só vou dizer o seguinte, como o Flamengo hoje consegue chegar como potência, com todos os problemas que tem, né? Porque tem de gente que dá uma entrevista, o outro fica a pé da vida porque ele deu uma entrevista. Por que você deu? Eu também quero dar entrevista. As coisas funcionam assim. Né? Os colegas te contam as coisas. E, então, tem também as suas rusgas internas. Não é que eles são todos amigos, maravilhosos. Aqueles todos você vê junto ali subindo na hora de levantar a taça, cada um vai por um caminho, outro vai pelo outro, mas na hora do vamos ver, eles são todos Flamengo. Mas eles não são tão amadores como é a diretoria do Corinthians nesse momento. O Corinthians ainda é um clube loteado, como a política normal que você conhece. Então, tem uma galera que cuida da base, seja o que Deus quiser, tem uma galera que cuida de outro setor, ele vai sendo outros que mandam, que nem fazem parte, mandam muito lá fora. Aí tem uma briga, não é uma briga política, mas uma disputa já pelo cargo de presidente e às vezes você vê nomes que o que é ruim pode ficar pior. Então assim, como o clube, que é também gigante, conseguiu ficar pequeno nessa situação? Porque o treinador se foi embora e está claro que tinha outros aspectos ali, ele preferiu só deixar por conta de uma questão familiar. E se ele mudar de ideia, agora a questão familiar não pesava tanto. E ele viu o dia a dia e falou, não dá para ficar aqui. Por um sério motivo, por não poder contratar, por não poder ir ao mercado, ou por enxergar aquela bagunça toda, porque eles são, infelizmente, pode ser pessoas legais, mas eles são amadores.
E o futebol não comporta mais esse tipo de coisa. A saída para o Corinthians é profissionalizar, mas num nível máximo. Enquanto não fizer isso, enquanto ele tiver muitos donos, ele vai perder. Teve uma época, gente, isso aí já aconteceu, ninguém está inventando aqui. Vocês lembram quando o São Caetano, e aí o São Caetano roubava de todo mundo, jogador? Corinthians, teve jogador, proposta do Corinthians, São Caetano. São Caetano. Foi mesmo. Por quê? Porque, né? Tá aí. Onde está o São Caetano hoje? Nem existe mais. Mas Você ia falar, naquela época existia. Não, é que eu só acho que assim, independentemente das estruturas e tal, é óbvio que hoje, olhando para elenco, para capacidade, porque nós estamos assim, vai começar 2023 agora, uma temporada que vai começar. Então é claro que esportivamente falando, você dirigir esse elenco do Flamengo, quer dizer, você não tem melhor material para ganhar. A questão não é essa, né? Todos os títulos. Então, não, o que eu só estou querendo dizer é que isso se justificaria. Sim, né? sim, perfeitamente. Ele poderia dizer, não, beleza, olha, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão brasileiro, e com esse elenco aqui, eu tenho totais condições de fazer isso, com o Corinthians ia ter muita dificuldade de correr atrás do próprio Flamengo. Então, ele pode... Só que a questão foi a argumentação. Para mim, o que pega muito em tudo isso, e claro, fazendo a ressalva, a gente está falando aqui, partindo do pressuposto que esse negócio se confirme. Partindo do pressuposto que o Vitor Pereira não vai chegar amanhã, dar uma entrevista e falar, não sei de onde surgiu esse papo, vocês estão malucos, eu vou lá cuidar da minha sogra, como eu tinha dito, porque... Ou então, como eu li alguém escrevendo, infelizmente eu não lembro para dar o crédito, a CBF já está atrás aí do médico da sogra do VP para cuidar do Neymar. Porque realmente a velocidade... Sim, é sempre melhor uma verdade dura, né, do que uma mentira leve, né? Então, por exemplo, um dia o Dorival estava no Ceará, o Flamengo foi lá, gente, quero ir pro Flamengo, tá? Tchau, um abraço. Então, Você vê, já o Lisca, para sair do esporte e ir pro Santos, optou pela mentira. Exato. Pela mentira, pegou mal pra ele, acabou, foi pega mal. horrível aquilo, foi Porque ridículo. assim, a mesma coisa. Sair de um clube para outro vai Patético acontecer aquilo. sempre, não tem como, é um isso em mercado qualquer área. assim, É, isso isso é do acontece, jogo. ponto. Isso em qualquer área. O Chelsea foi lá no Brighton e levou o Graham Potter e ele falou, gente, recebi uma proposta, tô indo, vão te pagar uma indenização, tá? Não há problema, pagou a multa, faz parte isso do é jogo, contrato é o mercado. jogo, né? Exatamente. O que é agravante pra mim aqui eram 2 contratos no fim. Tanto do Dorival quanto do Era do só Vitor. falar que não quer. Era só falar que não ia renovar, cara. acabou. Você não precisa de muita coisa mais do que isso. Mas é que me parece que assim, no caso do Flamengo, mas repito, para mim isso não é grave porque os clubes fazem isso. Ainda que no contrato no fim e tal, os clubes quando vão demitir um técnico, às vezes eles não demitem imediatamente. Eles falam, bom, Eles peraí. vazam. Eles não falam, mas eles pensam, peraí, segura aí, vai dirigindo aí que eu vou conversar com ele aqui, depois eu te demito. O próprio Corinthians, em 2018 Isso, para todo 2019, mundo faz tinha o isso. Jair Ventura empregado ainda e já estava contratado o Fábio Carille. E o Jair Ventura acompanhando pelo site, pelo ESPN, pelo GE, pelo Meu Timão, que tinha outro cara contratado. Isso até acontece. Agora, o cara falar que não vai trabalhar em clube nenhum e 12 dias depois o cara tá fechando o contrato... Esse ano o Paulo Souza dirigiu o time demitido já, velho. E usando motivos de saúde. Acho que é isso. Porque se ainda ele fala, não vou trabalhar... Quantos jogadores a gente já não viu dizerem, nunca mais vou vestir uma camisa de outro clube que não seja X ou Y? É melhor não entrar nessa. E aí dá 3 semanas ele... Mas é que aqui tem a questão da alegação de uma questão de saúde. Duas Acho semanas. Motivo que, usado inclusive no- faz com que todo mundo, de alguma maneira, ao analisar a decisão e tal, né, tipo... Não existia discussão sobre essa decisão. Claro. E claro que ele teria o direito de decidir o Vamos ver futuro o que ele dele, diz, qualquer né? que for. Eu tô Não, curiosíssimo com Ele tem duas opções. curiosíssimo Fala com assim, isso. isso é loucura, isso aí que vocês estão falando. É loucura, não tem nada, eu vou estar mantido o que eu falei. Sim. E a outra ela sarou. E eu vou pro Flamengo. Você acha que a primeira pergunta da coletiva tem que ser como vai sua sogra? Como ele reagiu. Só para ficar claro como o Léo falou, gente, essa troca de cadeiras, de mudar de um lugar para o outro, eu não sou desse time da galera de futebol que diz, amor, a camisa e tal. Quem diz isso, a primeira oferta de emprego sai e muda. Para o futebol vale, para mim não. Então isso aí é uma bobagem, é entrar um pouco nesse caminho dele, entendeu? Você critica, mas quando tem para você, você vai. Isso aí não. Mas o problema não é esse. É a lei do... É o que a gente está discutindo. O problema não é esse. A questão é a maneira. É a maneira. É isso. da palavra. É a mesma só coisa que você isso. chegar amanhã, você vai sair do lógico. lugar que você trabalha e fala assim, eu resolvi tirar um ano sabático.
Tá bom. Aí no dia seguinte você vai pro concorrente. Sim, não, sim, fala sim. que vai. Sim, É do jogo, pagou mais, ou então do jogo. a questão Isso profissional, aí tá vendo que vai acontece crescer mais, em tem mais... todos os níveis de uma empresa. Zero problema, Lá do zero CEO problema. até lá embaixo. Zero. né? E do clube também É só procurar, forma, zero é só problema. forma. A questão é a forma, é só a sogra doente, tá bom. Enfim, E eu só lamento que tudo isso não tenha acontecido depois do dia 18 de dezembro. é verdade. Porque fica comendo nosso espaço de Copa É, do Mundo. Aliás, e ajudaria muito aquele período. prepare-se, porque eu acho que ainda comerá espaços aí tô mais sabendo, pra frente, tô viu? sabendo. O tema Leonardo Bertozzi, prazer recebê-lo aqui no F90. Todo meu, João. Tá jogando invertido hoje, né? Hoje, mudei de posição, tô aqui. Pra quem não conhece o estúdio, a gente tá do lado de cá, já Exato. diria o saudoso Luciano do Vale, Exato. e o FSPN do lado de lá. Exato, Mas estamos aqui, na mesma casa, estamos Isso. juntos. Já marquei aqui no Instagram, cuidado para não marcar João Guilherme errado, né? Ah, isso é um perigo. Que depois ele vai ver lá, não vai entender nada. exato, né? Mas tá exatamente. tudo certo. Então estamos juntos, vamos até as 3 da tarde falar muito. Curioso, João Guilherme, sobre o futuro de Dorival Júnior agora. Queira ou não, a seleção brasileira não terá técnico após a Copa do Mundo. E ele é o último campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Normalmente, o técnico que está ganhando as coisas importantes é sempre um técnico cotado. Então, isso pesou para o Flamengo relutar? Um temor dele, de repente, renovar e amanhã querer sair? Ou mesmo já saber de alguma coisa? Não sei. Mas o futuro de Dorival também me deixa com a pulguinha atrás da orelha. Da situação do Vitor, vamos ter tempo para falar bastante aqui. Olha, e tem um cara que pode responder algumas dessas suas perguntas. Ele foi o jornalista que trouxe primeiro a informação de que Dorival Júnior não era mais técnico do Flamengo. É com prazer que nós estamos recebendo aqui o Venê Casagrande. Alô, Venê, prazer em tê-lo aqui no F90 com a gente, Venê. Alô, João, prazer todo meu. Boa tarde para você, João. Boa tarde ao Fernando Campos. Boa tarde, Zé Elias. Obrigado pelo convite para participar do programa de vocês. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, Flamengo sendo notícia e notícia forte, quente, mesmo durante a Copa do Mundo. Informações de bastidores, a gente vai trazer tudo aqui, tudo o que aconteceu, como o Flamengo conduziu, para cada um aí da bancada dar a opinião e também o torcedor que está nos assistindo também dar a sua opinião. Fato é o seguinte, não tem jeito, Flamengo não terá Dorival Júnior em 2023 e está muito próximo de ter o Vitor Pereira, porque ele já disse sim ao Flamengo, inclusive já está trabalhando na sua montagem da sua comissão técnica e a ideia é ter a mesma comissão técnica que ele teve em 2022 no Corinthians. E aí a gente vai falar muito sobre esse assunto, porque tem muitas informações de bastidores para a gente debater. Perfeito, então conte tudo para nós, Venê. O que aconteceu nesse processo? Porque estamos falando de um treinador que acabou de conquistar uma Libertadores da América e uma Copa do Brasil, e a renovação, até o presidente Landim chegou a falar que estava bem encaminhada, né, que só dependia do Dorival, e de repente a informação que você trouxe, Dorival não é mais técnico do Flamengo. O que houve nos bastidores, Venê? Bom, João, vamos lá, vamos tentar contextualizar de uma forma bem sucinta aqui para todo mundo entender da melhor maneira possível. É o seguinte, após o término do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Dorival Júnior encaminharam a renovação. O Edson Codó, que é o empresário do Dorival Júnior, veio ao Rio de Janeiro, deixou tudo alinhado, tudo apalavrado, 2 anos de contrato, podendo rescindir sem multa rescisória ao término do primeiro contrato, ao término do primeiro ano de contrato. O Dorival Júnior nas conversas, na verdade, quem conversava era o Edson Codó, porque acredite se quiser, desde o término do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flamengo não trocou uma palavra com o Dorival Júnior. A última vez foi na festa do Tri, aqui no centro do Rio de Janeiro. Depois disso, eles não trocaram palavras, não trocaram mensagens. As conversas eram conduzidas pelo Edson Codó, representante do Dorival Júnior. Mas estava tudo apalavrado. Em nenhum momento, isso tem que ficar bem claro para quem está nos assistindo, em nenhum momento o Dorival Júnior pediu cláusula de liberação para a CBF, em nenhum momento deixou a impressão que poderia aceitar uma proposta da seleção brasileira, muito pelo contrário, a todo momento ele deixou claro nas conversas com a diretoria que queria ficar no Flamengo, que era a pretensão dele, que era o desejo dele. Ele via a continuidade no Flamengo como uma premiação pelo que ele fez no segundo semestre de 2022. Então estava tudo apalavrado. Inclusive, o empresário do Dorival Júnior foi até a São Paulo a pedido da diretoria do Flamengo para poder acertar todos os detalhes e assinar a renovação. Mas o Dorival começou a estranhar a demora pela conclusão dessa parte burocrática. E quando a imprensa portuguesa noticiou que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira, o Dorival Júnior, o próprio Dorival,
foi buscar saber se era verdade. E foi aí que ele descobriu que, de fato, o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira. Então, ontem à noite, sexta-feira, ele fez uma reunião em caráter de urgência com a sua comissão técnica e decidiu que não ficaria mais no Flamengo, porque o Flamengo deu a impressão que queria fazer mudanças. E ele, claro, estava ficando como uma forma ali de segundo plano, que se o Flamengo não conseguisse chegar a um acordo com o Vitor Pereira, poderia ficar com o Dorival Júnior em 2023. Então, o Dorival Júnior emitiu aquele comunicado oficial, que vocês puderam observar, que ele agradeceu aos jogadores, agradeceu sobretudo à torcida, mas agradecimento à diretoria ele não fez em nenhum momento. E ali ele deixou claro que não tinha nenhum entrave, nada. Apenas o Flamengo que conduziu dessa maneira. E aí fica a pergunta, conduziu da maneira certa? A minha opinião é o seguinte, João, o Flamengo não é obrigado a ficar com o Dorival Júnior em 2023, ninguém diz isso. Eu só acho que poderia ter chegado ao Dorival Júnior e falar assim, olha, Dorival, a gente está buscando um novo treinador, você fica à vontade para buscar um novo clube, porque a gente está pensando dessa forma. Caso não dê certo a nossa procura e a sua procura por um novo clube, quem sabe a gente conversa e continua o trabalho em 2023. Mas foi isso, de forma bem sucinta, de forma resumida, foi isso que aconteceu nos bastidores do Flamengo. Perfeitamente, muito bom, Vene. Ô, Vene, daquela série, já vimos esse filme, hein? Não tem semelhanças com a história de Abel Braga e Jorge Jesus, Vene? Olha, João, boa pergunta sua. Tem semelhança, mas eu acho que a gente tem que deixar muito claro e ressaltar que na época do Abel Braga tinha contrato vigente com o Abel Braga. E na ocasião o Abel Braga ficou sabendo que o Flamengo estava conversando com o Jorge Jesus e pediu para sair. O Abel não pediu demissão. E tem um outro ponto que a gente precisa ressaltar. Vocês vão se recordar que o Paulo Souza comandou o Flamengo diante do Red Bull Bragantino, sabendo que o Flamengo estava conversando com o Dorival Júnior e que o Dorival Júnior seria o treinador. O Paulo Souza comandou o treinamento após o jogo contra o Red Bull Bragantino, sabendo que o Dorival Júnior era o treinador. Então é um estilo de trabalhar da diretoria do Flamengo. Certo ou errado, ético ou não, é a forma como o Flamengo faz. Muita gente critica, muita gente é a favor, porque entende que isso é a lei do mercado, que o Flamengo age como se fosse uma empresa. Mas eu vou levantar a bola para vocês debaterem aí na bancada o que vocês pensam sobre isso, sobre essa postura da diretoria do Flamengo. Boa, Vene, bola levantada e os companheiros aqui vão opinar e também vão trocar passes com você. Péssima postura. Muito importante tudo isso que coloca o Vene, porque deixa claro que o Flamengo não tinha convicção no Dorival ser o nome ideal para o ano que vem. E agora, tem uma questão que torna tudo muito mais fácil, né? A situação do Paulo Souza, por exemplo, era um técnico sob contrato e eles estavam agindo para buscar um outro técnico com outro técnico sob contrato. O caso do Dorival era o técnico em fim de contrato, né? E sendo um técnico em fim de contrato, acho que é muito natural em qualquer situação da vida você falar, olha, seu trabalho que está chegando ao fim, obrigado, foi muito bem sucedido, mas nós temos outras ideias, né? Então, acho que no final das contas, não atrapalharia o planejamento do Flamengo de maneira nenhuma, né? Ajudaria o planejamento dele, Dorival, porque ele não ficaria contando com isso, certamente, mas o planejamento do Flamengo em si não seria em nada atrapalhado. De fato, quando você fala assim, não, vamos ver, vamos conversar, e na verdade está conversando com outros, eu acho que a transparência aí não é o ideal. E a gente está percebendo, sabendo todos os lados da história, que absolutamente ninguém foi transparente aqui, né? Rapaz, ninguém foi, porque a negociação Corinthians-Vitor não foi quase nada transparente. Tem fontes me confirmando algumas coisas do Vitor Pereira. Opa. Antes de mais nada, dar os parabéns, né, ao Vene, né, pela informação, pelas informações, vamos dizer assim, né? E em relação ao Vitor Pereira, né, vou usar algumas palavras utilizadas pela fonte, né? Depois a gente bota um pi. A real é que ele usou a doença da família para sair. A proposta da renovação ficou na mesa dele por 3 semanas. Né? E ele não resolveu. E aí... também não precisava usar desculpas, porque o contrato estava acabando, né? Sim. Ele poderia falar, não vou ficar e pronto. Né? Aí ele fala algumas coisas, né? Nada mais do que dinheiro fala mais alto e é uma traição mesmo com todos no clube. E aí a sensação de todos que estão lá dentro do clube nesse momento, quando ficaram sabendo sobre a notícia do VP acertando com o Flamengo. E aí... eu falei, eu posso usar essas palavras? Ele falou, não, fique tranquilo, pode usar. As palavras são essas. Infelizmente, ele ficará marcado como um mentiroso e uma pessoa de 2 palavras dentro do clube. Não tem dinheiro que muda isso. Rapaz, que situação. Agora, o Vene, já está fechado mesmo? Vitor Pereira, o novo técnico do Flamengo?
Olha, João, fechado, a renovação do Dorival também estava fechada. Até que tenha o contrato assinado, eu prefiro esperar e cravar que o Vitor Pereira é o novo treinador. Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele disse sim. Ele disse sim ao Flamengo, ele aceitou o projeto do Flamengo, conversou com a sua família, algo que foi, digamos assim, o problema para ele ficar no Corinthians, mas pelo visto a relação com a família, o problema com a família foi superado, porque ele já trabalha com a comissão técnica, ele já conversou com membros da sua comissão técnica que trabalharam com ele no Corinthians sobre ficar no Rio de Janeiro, ficar no Brasil, trabalhar no Brasil. Ele está animado, pelo que me relataram lá no Flamengo, ele está animado em aceitar o projeto, ele já disse sim. Agora é esperar a assinatura do contrato. O que me falaram no lado do treinador é que o novo contrato será de 1 ano, que ele só faz contrato de 1 ano. Ele não aceita fazer contrato por mais de 1 ano. São 12 meses aí que ele vai assinar com o Flamengo. Antes que vocês me perguntem, nem sei se vão me perguntar, o que o Flamengo diz de maneira oficial sobre a não continuidade aí do Dorival. De maneira oficial, Bruno Spindel e Marcos Braz, que são os responsáveis pelo departamento de futebol, estão em silêncio. Eles não falam de maneira oficial. Mas, nos bastidores, há quem diga que a desculpa que será utilizada para não ficar com Dorival Júnior Dorival Júnior pediu um aumento salarial muito alto. Mas o próprio Dorival, em seu vídeo, ele nega isso, ele nega essa possibilidade e diz que a parte financeira nunca foi problema para ele poder ficar no Flamengo e renovar no Flamengo. Perfeito. Meu amigo Chiita Verde, grande Marcel Alonso, que fecha o programa aqui. Prazer reencontrá-lo, hein, Chiita? Depois de tanto tempo. A gente pode colocar também o vídeo do Dorival Júnior, que ele postou ontem no Instagram, e essa sequência de declarações aí do Vitor Pereira, quando ele ainda era técnico do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente chama isso. Eu quero ouvir aqui o Fernando Campos sobre toda essa história. Primeiro, é um prazer receber o Vene aqui. Trabalhei com ele em outra emissora. Né? Parabéns pelo trabalho espetacular que ele tem feito, pelas informações. Vene, a gente pode... Primeiro, eu queria saber se você tem alguma informação de como é que foi o impacto da saída do Dorival dentro do grupo do Flamengo. A gente viu o Arrascaeta já, né, fazendo um post. O grupo do Flamengo estava muito fechado com o Dorival, eles foram campeões, né, de 2 competições importantes. Se já tem algum tipo de impacto que pode gerar um problema Thiago dentro do Maia, vestiário. ontem à noite postou olhos arregalados. Assim. Exatamente, eu acho que foi uma grande bomba, né? O assunto do momento. Você que é um cara muito informado, né, Vene? Você já conseguiu descobrir há quanto tempo essa conversa entre a direção do Flamengo e o Vitor Pereira, o staff do Vitor Pereira, ela existe? Desde a saída dele do Corinthians? Ou é uma conversa curta que não precisou de muita negociação para ser fechada? Bom, Fernando, boa pergunta sua. Primeiramente, obrigado aí pelos elogios. Foi um prazer participar. É um prazer participar desse programa, ter trabalhado com você em outra emissora. Fico feliz de estar te reencontrando aqui. Sobre a sua pergunta, muito boa a sua pergunta, porque ontem, quando eu noticiei que o Dorival Júnior não ficaria no Flamengo, alguns jogadores chegaram a me procurar para saber, enfim, se era verdade, se alguém tinha feito um fake com a minha postagem, porque ficaram assustados e surpresos com essa notícia. E até brincaram, olha, não deu mole de dar uma notícia dessa errada, porque é capaz do Diego te chamar de meia-verdade de novo. Falei, não, dessa vez... não tem jeito, é verdade, o Dorival não fica. Ou seja, respondendo a sua pergunta, os jogadores ficaram espantados, assustados e surpresos com a saída do Dorival Júnior. Eu confesso que eu estou que eu estou ansioso e assim, para como será a aceitação desse elenco com o técnico Vitor Pereira? Porque a gente pôde acompanhar um Vitor Pereira muito sincero nas entrevistas coletivas quando ele falava sobre os jogadores do Corinthians. Será que os jogadores do Flamengo vão aceitar a forma como o Vitor Pereira trabalha, a forma como ele fala após as partidas? Mas respondendo a sua pergunta, Fernando Campos, os jogadores do Flamengo ficaram surpresos e espantados com essa saída do Dorival Júnior, porque eles achavam que o Dorival fosse continuar em 2023. Então, é isso aí, nação. Mais um React concluído. Eu trouxe dois trechos de 2 programas aí pra gente analisar, né, e reagir. Uma coisa que o Vene Casagrande me falou aí e me chamou muita atenção, qual vai ser a aceitação do Vitor Pereira, possivelmente, né? Ainda não fechou o contrato ainda, mas está muito perto, com o time do Flamengo, com o elenco do Flamengo. Esse é o meu maior medo. Excelente técnico, ele conseguiu demonstrar com poucas peças no Corinthians, chegando longe, né? Final de Copa do Brasil, quartas de finais da Libertadores, G4 do Brasileirão, com um time muito limitado, né? E aquilo, se
Se o Vitor Pereira, ele continuar desse jeito, na minha visão, desse jeito dele, sincerão, no time do Flamengo, o time do Flamengo vai queimar ele. É igual fizeram com o Paulo Souza. Então, aquilo. O maior problema que a gente, ou até mídia, ou a gente torcedor do Flamengo, fica é a aceitação que esse elenco vai ter. Porque o elenco, ele tinha um carinho muito grande pelo Dorival. Isso é, o elenco tinha muito carinho pelo Dorival e jogava para o Dorival. Será que o Vitor Pereira vai ser o mesmo carinho que os jogadores têm? A mesma aceitação? O mesmo papo reto? Papo reto do bom sentido, né? Entre o Dorival e o elenco. Porque se o Vitor Pereira começar a se impor, falar aquelas coisas na coletiva, o bagulho do Flamengo vai desandar aí, no início do ano. Então é aquilo. Tem que tomar muito cuidado, entendeu? O principal problema que a gente vamos colocar, né, entre aspas, é a aceitação do Vitor Pereira pelo elenco. Se o elenco vai abraçar os jogadores ou não. Entendeu? Esse é o maior problema. Mas é isso aí. Tamo junto. E deixa aquele like, nação. Valeu! Quero no canal. Tamo junto. Valeu!